Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos comentários aqui, nosso infovídeo, os comentários aí da lição que nós fazemos semanalmente, usando a infolição, o nosso comentário visual da lição da Escola Sabatina. E eu queria começar aí já falando com você, deixando aí o convite para você compartilhar aí com os professores da sua igreja, com os professores, os membros da sua classe aí, não só aqui o nosso canal, o nosso vídeo do YouTube, mas também você pode nos acompanhar pelos grupos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e do Telegram. Você só precisa procurar lá Infolição e você vai nos achar. Importante, Infolição no YouTube você tem que passar com o acento, tá bom? Então, a gente está aqui hoje com o pastor Moraes, hoje só estou eu aí, pastor Bruno e o pastor Moraes, estamos juntos aqui hoje comentando a lição dessa semana. E você, claro, é nosso convidado, mas precisamos convidar alguém mais importante do que todos nós. Vamos convidar agora a presença do Espírito Santo e eu convido você para ir fechar seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Deus eterno, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra e de aprender mais das Suas verdades eternas. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos acompanhe no estudo da Tua palavra e que o que for dito aqui seja de acordo com o Teu querer, Pai, para a edificação da Tua igreja. Ajude cada professor que, nesse aprendizado, eles possam ser preparados para ensinar para os seus alunos e para que possam também fazer com que cada um ande nos teus caminhos, nos caminhos dos teus mandamentos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pastor Moraes, já pode começar aí com a nossa lição de sábado. Ok, obrigado, pastor Bruno. Eu quero aqui agradecer os responsáveis por essa semana, o pastor Manuel Roberto, que organizou o texto, o pastor Elias Duarte, que criou os designers, e a capa, que você sempre vê aí, da nossa lição, do Adrianan Batista. E essa semana estudaremos a lição 8, a Lei da Aliança. A lição dessa semana vai tratar do papel da lei na aliança. A lei de Deus tem muitos papéis, né? E eu quero tratar de dois deles nesse momento. O primeiro deles que eu quero falar é o papel de guia. Você vai encontrar isso lá no Salmo 119, 35, e vai encontrar uma reminiscência dele no Salmo 23, 3, quando fala de veredas da justiça, e um salmo também vai replicar isso aí, colocando como a vereda dos mandamentos, ou colocando a lei como um guia. Em Isaías 5, 1 a 7, você vai encontrar a lei como um protetora, uma cerca que Deus colocou para proteger o seu povo. No Salmo 119, eu fiz uma leitura muito rápida e encontrei 7 coisas das quais Deus ou a sua lei nos protege. No verso 9, eu estou falando aqui do Salmo 119. No verso 9, a lei nos protege da impureza. No verso 11, do pecado. No verso 36, da ganância. No verso 39, nos protege do medo. No verso 69, nos protege da arrogância e da mentira. No verso 70, nos protege da insensibilidade. E no verso 128, nos protege da falsidade. Observe que a lei, ela é vista de maneira errada por aqueles que obedecem. A lei é um benefício que Deus nos deu para nos proteger. E, obviamente, a gente sempre olha como uma obrigação, porque a perspectiva nossa é de que devemos obedecer a Deus para não despertar sua ira. Se eu não obedecer a Deus, vai cair sobre mim a sua ira. Mas o mandamento, ele é um privilégio para nós, porque ele nos protege. E essa deve ser a perspectiva daquele que obedece à lei. Não para aplacar uma ira de um Deus, mas porque ela é uma cerca que nos protege. É um benefício que Deus nos deu. E eu quero só mostrar para vocês a importância de você olhar para a lei como um benefício, como algo que pode te auxiliar. Quando você vê os 10 mandamentos, é notável que você vê o não, 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 não. Mas essa disposição de Deus colocar não faça isso, não faça aquilo, é pela condição do povo da época. Naquela época que Deus tirou o povo do Egito, eles entendiam pouca linguagem, uma delas era o não.
Ou você, se você fizer isso, você morre. Se você fizer isso, você sofre o dano. Então, Deus colocou em disposição os 10 mandamentos de forma negativa. Mas eu quero dizer que cada mandamento daqueles tem uma forma positiva para ele. E eu vou colocar rapidamente aqui, por exemplo, o primeiro mandamento tem que ver com o princípio da lealdade. O segundo mandamento, o princípio da adoração. O terceiro mandamento, o princípio da reverência. O quarto mandamento, o princípio da santidade. O quinto mandamento, o princípio do respeito. O sexto, o princípio da preservação. O sétimo, o princípio da fidelidade. O oitavo, o princípio da honestidade. O nono, o princípio da veracidade. E o 10, o princípio do contentamento. Observe que esses princípios, eles permeiam toda a nossa vida. Eu vou pegar só um como exemplo, que é aquilo que mais nós temos transgredido na nossa vida. Quando você vê uma pessoa que compra celular ano após ano, sempre o 7, o 8, o 9, e ele nunca está feliz, porque ele não consegue atingir o seu ápice da felicidade, porque sempre que você compra um celular, em algum lugar tem um japonês e um chinês criando já a sua infelicidade, porque ele vai criar o 7, o 8, o 9, o 10, e se você não seguir o princípio do contentamento, de você estar feliz com o que tem, você está quebrando um desses princípios. Portanto, queridos, esses mandamentos não são leis que são para nos fazer infelizes, mas os princípios que regem por trás do decálogo, com certeza, são proteções para nós no dia a dia. Lembrando que a parte de domingo trata da eleição de Israel. Não era o propósito de Deus que o povo dele ficasse sempre isolado. Né? Quando você vê Deus pedindo para que o povo invadisse Canaã e destruísse as 7 nações que existiam ali, e que eles ficassem sozinhos, a impressão que dá é que Deus queria um povo exclusivo e que ele não tinha ideia de propagar a sua verdade e a sua justiça. Mas o fato é que esse momento em que Deus está instituindo a sua nação, o temor que ele tem de que as nações influenciem no seu dia a dia, fez com que ele, então, tomasse essa decisão muito rude. Olha, todas as nações ao seu redor, essas 7, sobretudo, vocês vão destruí-la. Mas esse era um processo inicial para evitar toda e qualquer influência na constituição e na instituição desse povo. Mas, como eu disse para vocês, a eleição de Israel aqui não é uma eleição que tem a ver com soteriologia, mas é uma eleição, uma escolha particular para a aliança. Ele escolhe um povo desfavorável, um povo pequeno e um povo fraco. Quando você vai lá em Deuteronômio 7, você vai encontrar 3 motivos por que Deus escolheu o seu povo. E esses 3 motivos têm que ver com o próprio Deus, com os atributos divinos. Nenhum desses motivos tem que ver com o seu povo, porque os motivos que ele poderia escolher seu povo inexistem. Portanto, quando você vai ver os motivos principais, está lá em Deuteronômio 7, que diz assim, 7 e versículo 8. Mas foi porque o Senhor os amou. O primeiro motivo, Deus amou o povo. Essa é uma atitude de Deus. Lembre-se, ele amou o povo sem nenhum merecimento. Ele apenas o amou, os amou. O 9 diz, sabiam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e ele é fiel. O segundo motivo aqui, Deus é fiel, que mantém a sua aliança e a sua misericórdia por 1000 gerações. Essa expressão 1000 gerações é uma expressão que quer dizer eternamente, né? E o legal é que essa trinca aqui, o amor de Deus, a sua fidelidade e a sua bondade, a gente vai encontrar uma trinca muito semelhante lá em Lamentações 3, que diz o seguinte, 3:22, graça ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. E vai dizer o seguinte, grande é a sua fidelidade. O amor de Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade são os motivos pelos quais Deus escolheu
o seu povo. Agora, um dos motivos que eu quero destacar aqui é a fidelidade que Deus tem. Que fidelidade é essa que ele destaca? Quando você vai lá em Gênesis 12, 3, e a gente vai ter que recapitular o que já estudamos no passado, você vai encontrar a seguinte expressão: abençoarei os que te abençoarem, tornarei famoso o teu nome, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Deus diz assim: todos os povos da terra, Abraão, serão abençoados por ti. Quando você vai um pouco mais à frente, Abraão está com Jacó, e Deus repete quase ipsis literis o que ele repetiu lá no 12. Já no versículo no 22, 17, ele vai dizer o seguinte, ó: e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Deus está fazendo uma aliança com Jacó, com Abraão, mas na presença de Isaac. Então já é com Isaac essa aliança. E você vai em Gênesis 28, 14, você vai encontrar o seguinte detalhe, 28, 14. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. É dessa fidelidade que Deus está falando em Deuteronômio 4. Eu dei minha palavra para Abraão, para Isaac e para Jacó, e agora eu estou cumprindo a minha palavra. E nesse momento, o capítulo 7 faz uma ligação muito legal. Abraão, Isaac e Jacó. E o capítulo 7 aqui, Deus está fazendo aliança com os filhos de Jacó. Não mais com uma aliança única, com um indivíduo com Deus, mas ele está fazendo aliança aqui com uma nação, os filhos de Jacó. Os motivos que ele escolheu: o seu amor, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Isso é a eleição de Deus. Não tem que ver com os méritos humanos. A eleição de Deus tem que ver com os atributos que ele tem. Eu quero passar aqui para o pastor Bruno Flávio a parte de segunda-feira aqui. Ele vai seguir aí segunda, terça e quarta. Vamos lá. Gente, segunda-feira a gente vai ver aqui sobre laços que unem. E eu queria começar falando para vocês uma curiosidade que eu vi, falando que na Coreia do Norte, se você tem a foto do grande líder deles lá, né, acho que é o Kim Jong-un, se você tem a foto dele num jornal, numa entrevista com um rapaz que foi lá, você não pode dobrar o jornal em cima dessa foto. A foto sempre tem que estar aberta e não dobrada. E aí eu pergunto para você, você tiver alguma foto dele, você vai fazer isso? Se você tiver um jornal, uma revista que tem a foto dele, você vai se preocupar em dobrar ou não? Ou então, vamos pensar aqui numa outra regra. A gente pode pensar na regra de qualquer outro país. Você vai seguir a lei, por exemplo, alguma lei que é nos Estados Unidos ou alguma lei que é da Alemanha? Talvez alguém esteja ouvindo mora nesses países, mas se você não mora, você vai seguir as leis desses países? A lei da China, por exemplo, você vai seguir? Não faz o menor sentido. Por quê? Você só vai seguir as leis de um país que você vive nesse país. Você vai seguir as leis de um país que vai te oferecer as condições da sociedade para você existir. Você não vai pagar imposto para um país que não tem nada a ver com você, você vai pagar imposto para os países em que você desfruta das benesses do Estado, né, dos serviços do Estado. E por que eu estou falando isso? Porque a gente só vai ter a lei aparecendo dentro do contexto de Israel a partir do momento que a gente tem uma aliança prévia que acontece. Então, quando a gente vai ler os próprios 10 mandamentos, a gente vai lá em Êxodo capítulo 20, a gente vai ver que Deus ele vai começar dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, Deus ele vai tirar do Egito, Deus ele vai estabelecer uma aliança, e a gente vai ver ali no livro de Êxodo, que logo depois, ali no momento do Sinai, Deus ele dá a lei, mas ainda assim o povo vai voltar e o povo vai aceitar aquela lei para que aquela lei comece a valer. E a gente vai ter aquele ritual em que é morto um animal, e aí se separa metade do sangue do animal e se joga em cima do povo, e o povo vai dizer: nós aceitamos viver dentro dessa lei. Então, a gente percebe que a lição ela vai colocar aqui que eu acredito que é um ponto que está amarrado no outro. Lei implica em relacionamento.
E relacionamento também implica em regras, em leis. Então, um exemplo que a lição vai trazer é um casamento. Você pode até tentar ter um casamento sem regra nenhuma. Ou você pode até ter um casamento com regras muito abertas e muito livres, como algumas pessoas por aí têm. Mas um casamento sem regra, ele não existe. De qualquer maneira, você precisa ter, qualquer relacionamento, você precisa ter limites, você precisa saber até onde você vai, você precisa saber como lidar com aquela pessoa. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. A aliança, ela também é colocada dentro de regras, dentro de limites, dentro de manifestações de vontades. E a própria ideia de uma aliança implica nisso, né? Você fazer um pacto com alguém implica em você dizer, eu faço esse pacto, e o pacto é o quê? Eu e você, para nós termos isso, isso e isso. Então, a ideia da lei não é uma ideia que a lei causa a aliança, não é que a lei trará a aliança, mas é uma vez que você tem essa aliança, aí você vai ter uma lei que vai regular esses termos. Então, acho interessante isso aqui que a lição vai trazer, mostrando que se você tem um relacionamento, você vai ter regras, e se você tem regras é porque você parte de um relacionamento. Então, Deus tem o seu povo, e esse povo vai viver dentro das regras porque eles querem ser o povo de Deus. Lembrando, deixando bem claro, Deus em momento nenhum impõe as leis dele de maneira autoritária ou de maneira arbitrária. Claro, a gente tem um Deus criador, e se você não seguir essas leis, você vai colher as consequências dela, mas em momento nenhum Deus, ele chega e fala para você, olha, ou é isso ou é isso, você não tem direito de escolha, você não tem arbítrio, né, para isso. Inclusive, o pastor Moraes comentou na lição de domingo sobre eleição, e mesmo o povo que foi eleito, é importante a gente lembrar, quando a gente fala de eleição, a gente está falando de um povo, e mesmo o povo que foi eleito, no livro de Romanos e também no Antigo Testamento, a gente vê diversas vezes que esse povo, às vezes, simplesmente escolheu não cumprir a aliança. Então, agora, aí que vem um ponto. Paulo, ele vai falar o quê? Paulo, ele vai falar lá em Romanos, capítulo 2, dizendo o seguinte, se você é circuncidado na carne, mas você não obedece ao que Deus diz, então você não é verdadeiramente judeu. Por quê? Você está dizendo que tem um relacionamento, mas você não está cumprindo os elementos regulatórios desse relacionamento. Então, a gente precisa ter isso bem claro, que a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, nós vamos ter regras que vão regular isso, até porque essas regras são a própria manifestação do caráter, do desejo e das vontades de Deus. Agora, a lição de terça, ela vai trazer isso dentro de um aspecto um pouquinho diferente e até dentro de um aspecto que o pastor Moraes já colocou aqui. Então, ela vai dizer aqui o seguinte, a gente vai ler aqui Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e verso 13. Então, me acompanhe aqui, que vai dizer o seguinte, agora, pois, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Agora, olha essa parte aqui, para o teu bem. Então, a gente percebe que aqui os mandamentos eles são colocados como para o teu bem. E a gente vai ver aqui uma demonstração aqui falando dos mandamentos como sendo os caminhos de Deus. Então, é aquela velha história, né? Você não pode olhar para a lei como sendo uma coisa que só vai te fazer mal. A gente pode até conhecer pessoas que vão usar da lei e vão olhar a lei com olhos negativos, mas no final das contas, as leis humanas ainda sendo falhas, a gente ainda consegue olhar para as leis humanas e conseguir perceber elementos que nos ajudam, nos protegem dela. Então, por exemplo, você pode até ficar preocupado falando assim, ah não, eu estou atrasado para chegar no trabalho, eu não queria ter um limite de velocidade aqui nessa estrada. Tudo bem, mas você precisa lembrar que a mesma lei que impede você de andar a 180 no lugar onde você deveria estar andando a 80, vai ser a lei que vai te proteger também para que outras pessoas não façam isso e você não sofra um acidente. Então, nós sempre vamos ver aqui que essas leis, elas vão trazer para nós benefícios. E outra coisa aqui também que a gente vê que a lição vai trazendo
é o aspecto educativo da lei. Então, a lei aqui, a lição ela vai trazer aqui que lei ou Torá são as instruções que Deus deu para Israel. Então, essas instruções é aquela velha história. Você precisa fazer o dever de casa, né? Então, nós temos uma relação muito próxima, sempre que Deus vai falar, entre conhecer a Deus e viver dentro dos aspectos que Deus estabelece. Então, eu conheço a Deus mediante a vida que eu vou vivendo. Então, é um conhecimento empírico, né? Um conhecimento que você vai vivendo e aprendendo dessa vida com Deus. Agora, já indo para a lição de quarta, a gente vai ter vindo aí falando sobre a estabilidade da lei de Deus. Então, nesse ponto, eu gostaria de pensar com vocês aqui o seguinte, porque às vezes a gente pode estar pensando, não, a lei de Deus foi dada ali no Sinai, né? Então ali tem os 10 mandamentos que foram dados no Sinai, então eles valem ali dentro daquele contexto. Mas todos os 10 mandamentos, se a gente for olhar, eles vão ser demonstrados, né? Eles vão ser apresentados antes do Sinai. Então, a gente sabe que os 10 mandamentos, né, e a lei de Deus, ela é uma representação do caráter de Deus, é uma ilustração do caráter de Deus. E a gente vai conseguir ver todos os 10 mandamentos sendo apresentados antes do Sinai. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 35, a gente vai ver Jacó, né, recomendando, Deus pedindo de Jacó que eliminasse os ídolos do meio da sua família. Ou seja, o pecado da idolatria, né, o primeiro e o segundo mandamento, já estão aqui apresentados. A gente vai ver também, aqui em Gênesis, capítulo 24, a gente vai ter também aqui falando do nome, né, de jurar pelo nome do Senhor e levar o nome do Senhor a sério, uma referência ao terceiro mandamento. O quarto mandamento do sábado, a gente vai ter lá na criação, Gênesis capítulo 2, santificando o sábado, e também em Êxodo 16, no Maná, a gente vê antes do Monte Sinai esses mandamentos. Aqui, quando a gente vai também ver aqui sobre o quinto mandamento, né, de obedecer aos pais, a gente pode lembrar da história de Noé, do desrespeito, né, que o filho de Noé teve com ele, que Cã teve com ele, e recebeu a maldição sobre a sua descendência, Canaã. E a gente também vai ver aqui algumas ordens em Gênesis capítulo 18, falando para respeitar os pais também, aqui no caso, falando para Abraão ser respeitado. Também falando sobre adultério, a gente vai ver aqui em Gênesis 39, falando aqui que a pessoa não deveria cometer adultério, não deveria cometer maldade contra Deus. E a gente vai vendo aí sobre não roubar também, nós vamos ver também sobre em Gênesis 44, e assim por diante a gente vai ter todos os 10 mandamentos sendo apresentados antes. E aí, isso é importante por quê? Porque a gente começa a perceber que a lei de Deus não é simplesmente uma regrinha para ser seguida. É uma manifestação do que Deus quer e do que Deus não quer. É uma manifestação do que Deus ama e do que Deus odeia. Então, eu não tenho como ter um relacionamento com alguém, sendo que eu só vou querer fazer, só estou interessado em fazer as coisas que ela odeia, em fazer as coisas que ela não gosta, em fazer as coisas que não a agradam. Então, sendo assim, eu preciso entender que a lei de Deus é imutável porque o caráter de Deus é imutável. Porque Deus, ele não muda. E o que ele ama, ele vai amar por toda a eternidade. E o que ele odeia, ele vai odiar por toda a eternidade. Lembrando que quando eu falo o que ele odeia, eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de coisas que Deus odeia. Né? Deus odeia a morte, Deus odeia o adultério, a impureza, a imoralidade, a blasfêmia, a idolatria. São coisas que Deus odeia e, por Deus ser imutável, essas coisas também não vão mudar. Então, continuando, vou passar agora a lição de quinta-feira para o pastor Moraes. Muito bem. A lição de quinta-feira tem como tema um dos mais curtos que eu já vi, né? Se, que é uma condicionante, é uma condicional. E expressões como essa nós vamos encontrar nos textos que a lição sugere. Um dos que eu mais gostei foi o Gênesis 18, 19, que diz: porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Aqui nós temos primeiro a escolha de Deus. Deus escolheu o seu povo
para que o povo fosse obediente. Um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas da soteriologia, quando você coloca lei e graça, quando você coloca a salvação nesses termos, nós temos dificuldade de saber o que é causa e o que é efeito. Por exemplo, nós temos a salvação e temos a obediência à lei. A impressão que dá é que se eu obedecer à lei, eu vou causar a salvação. O efeito seria a salvação, ou seja, a causa é a obediência. O efeito dessa obediência é a salvação. Portanto, na mente da maioria, ou de grande parte de quem lida com a soteriologia, entende que a obediência provoca uma salvação. Mas nós temos que colocar na ordem certa o que é causa e o que é efeito. No caso aqui do texto, Deus diz assim, eu escolhi você. Eu vou ler até de novo, porque o texto é muito bonito, é muito rico nessa questão. Eu escolhi para que vocês fossem obedientes. Portanto, a salvação é o que provoca, a salvação é a causa. E a obediência é o efeito. Deus sempre colocou isso na ordem muito precisa em todo o Antigo Testamento. Deus, ele tira o povo do Egito, né? Ele não se preocupa muito bem com, naquele momento, até o Decálogo, até o Sinai, não preocupação em constituir uma lei, mas após ele salvar o povo, deixar o povo na segurança, aí ele exige uma obediência à lei. E, pasmem, essa obediência não ajuda nada em Deus. A obediência aos mandamentos de Deus não contribui em nada à santidade de Deus, não mexe com as prerrogativas divinas. Se o homem deixa de obedecer, se toda a raça humana deixar de obedecer a Deus, ele não vai diminuir a sua divindade. Deus não vai sofrer nenhuma variação nisso aí. A obediência de Deus, a exigência da sua obediência, tem que ver com a nossa segurança, com a nossa proteção. E somente após uma pessoa sentir esse impacto da aliança com Deus, que ele fez aliança com Deus, ele está salvo em Deus, ele está protegido por Deus, é que a obediência ela é provocada. Não podemos ignorar, quando você vê toda a liturgia do Sinai, quando você vê os 5 livros de Moisés, que é chamado de Torá, de lei, constituindo ali a lei sanitária, a lei política, a lei civil, a lei religiosa, todo esse compêndio de Samuel, nós não podemos ignorar que a obediência é um fator fundamental na aliança de Deus. Agora, como eu já disse no início, a obediência é fundamental porque ela é causada pela eleição divina, pelo amor, pela misericórdia, é uma ação de Deus para com o homem que provoca uma reação no ser humano. Se o indivíduo ele não sentir essa necessidade, essa vontade, essa impulsão para responder o amor de Deus através da obediência, algo está errado. Porque o amor de Deus, ele provoca uma obediência natural do homem, tá? Ou sobrenatural. O fato é que causa é o amor de Deus e efeito é a obediência. Devemos obedecer sim, mas em resposta ao que Deus faz por nós. Muito bem, pastor Bruno, nós chegamos aqui ao final e essa parte final aqui é uma resposta, né? O que é que você achou mais interessante aí na lição dessa semana? Alguma coisa que você gostaria de destacar? Fique à vontade aí para aplicação do coração. Eu acho que é importante a gente lembrar a função da eleição. A gente tem muitas correntes teológicas que vão apresentar a eleição como Deus unilateralmente escolhendo quem vai se salvar e, por consequência, acabando escolhendo quem vai se perder. Mas quando a gente vai olhar os textos bíblicos que vão falar sobre a eleição, sobre a soberania de Deus, inclusive Romanos 9, a gente vai perceber que a eleição de Deus ela é feita para um povo, né? Para uma comunidade. No caso de Romanos 9, está falando de Deus escolhendo Israel como seu povo e depois justamente dizendo que Deus pode escolher quem ele quiser como povo.
Então, é importante a gente lembrar que o fato de nós sermos eleitos, de nós sermos escolhidos de Deus, não elimina de nós nem a possibilidade de rejeitarmos essa eleição, como o próprio texto de Romanos vai dizer, ao mesmo tempo que também não elimina de nós a necessidade de termos um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, a lei, ela é sobre relacionamento, a lei, ela é sobre amor, e o amor, ele vai gerar obediência. O amor, ele vai gerar andar na regra, né? Aquela velha história que é o bom e velho e manjadíssimo exemplo. Se eu amo a minha esposa, eu não vou bater nela, eu não vou traí-la, eu não vou só fazer coisas que ela não gosta. Se eu amo a minha esposa, eu vou me esforçar para agradá-la. Se eu amo ao meu Deus, eu não vou traí-lo. Se eu amo ao meu Deus, eu não vou agredir a sua lei. Se eu amo o meu Deus, eu vou me esforçar para agradá-lo. Obrigado. Se você observar aqui no canto eu coloquei aqui propositalmente esse easter egg, né? É um livro que fala justamente sobre essa questão da eleição, é uma indicação que eu faço aí, um excelente livro, ele coloca aí na balança Armínio e Calvínio, porque a lição um pouco falou sobre a eleição, e a eleição que nós acreditamos, ela tem um pouco de arminianismo, né? Que ela trata da soberania de Deus. Deus escolhe, às vezes ele permite, ele deixa acontecer, a sua vontade é efetiva ou é uma vontade permissiva, ele permite, mesmo sem ser a vontade, mas ele permite por algum motivo. E eu achei interessante, porque o pastor Bruno Flávio fez uma consideração muito parecida com o que eu quero fazer, né? Queria tratar desse assunto, né? Que o mesmo espírito que Deus trabalhou no passado, ele escolheu um povo que não tinha mérito, um povo que era rebelde, mas ele insistiu com esse povo por causa da sua fidelidade para com Abraão. E sendo eu também hoje filho de Abraão, eu me sinto honrado em saber que essa misericórdia, esse amor, essa benevolência, essa fidelidade que Deus teve com o povo de Israel também repousa sobre mim, né? Eu fico feliz em saber que eu fui escolhido por Deus, apesar do que eu sou, apesar do que eu faço. E eu tenho certeza que Deus insistirá comigo, assim como insistiu com Israel, e vai insistir com você. Você também que está nos ouvindo, foi escolhido por Deus, foi eleito por Ele. Nesse momento eu quero pedir que você feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus eterno. Bondoso Pai, muito obrigado, porque na tua mente surgiu a ideia da lei, não como algo que nos subjuga ou que demonstra o teu poder sobre nós, mas algo que nos cerca, que nos protege, algo que nos guia. E como salmista, nós queremos dizer que amamos a tua lei. Queremos fazer a tua vontade, mas não queremos fazê-lo para alcançar algum mérito. Queremos fazê-lo pela tua misericórdia, pelo que tu fizeste conosco. E a tua graça é o teu Espírito que vai nos ajudar a cumprir essa missão de sermos obedientes aqui nessa terra. Nos abençoe, nos guarde, nos salve pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.